Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 26. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Verso 26. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Obrigada, Gabriela. Hare Krishna. Eu vou aqui fazer o sânscrito. Então, o verso 26. Om Avatara Hiya Sankyeya Hare Sattva Nidhe Dvija Yatha Vidasina Kulya Sarasa Syu Sahasrasa. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Então, aqui no verso 26, como sempre, nós substituímos, atualizamos, não é uma crítica, não é uma diminuição, porque o Srimad Bhagavatam ele foi traduzido por nosso mestre fundador Srila Prabhupada, Swami Prabhupada, e os seus discípulos americanos ocidentais que ajudaram nessas traduções. Então, a palavra encarnação, ela vai ser atualizada pela palavra expansão ou manifestação, que é mais adequada na nossa compreensão, né, filosófica do conhecimento atual. Então, ele diz que ou avatares, né, em sânscrito, avatares seriam expansões. As expansões do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Olha que lindo. Regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Então, isso significa que, assim, quando a gente imagina fontes de água, né, regatos são riachos, não é, Tulasi? Regatos, não é, seriam riachinhos? Né? Então, é isso mesmo. Isso. Então, inumeráveis quer dizer que quando a gente vê uma massa de água, a gente tem que imaginar que essa água ela foi nutrida por inúmeros rios, riachos, regatas, né, algo infinito, porque, olha, todos os elementos, na verdade, quando a gente fala mundo material, quando a gente obtém esse conhecimento védico tão profundo, a gente, mesmo sem tendo o conhecimento védico, né, com conhecimento, com razão lógica, a gente entende que o material não existe. Porque material, quando a gente pensa material, matéria, quer dizer que é cortada, ela é independente, é uma dualidade, tem matéria e espírito. Isso é uma concepção como se diz, canista, né? Assim, pessoas que estão no nível de compreensão bem básica, mas o nível de compreensão mais elevado, ou tama, te faz entender que não existe material, tudo é espiritual, tudo é transcendental, porque estão todas as energias
do Senhor Supremo, que são eternas e são infinitas. Então, todos os elementos que formam esta manifestação, porque tudo o que é esse macrocosmo, tanto como o nosso corpo, que é um microcosmo, nós somos um micro-universo, ou somos multiversos também, né? Se a gente considerar que tem tantas galáxias e planetas dentro de nós, tantos sistemas funcionando dentro de nós. Bom, vamos falar aqui de microcosmo. Tanto o microcosmo como o macrocosmo, ele é formado simplesmente de 5 elementos que são amalgamados juntos de uma proporção infinita, que são a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Esses são os 5 elementos, assim chamados materiais, mas que na verdade são espirituais, eternos e infinitos. Então, tudo que é a água é um elemento que é infinito, e a água, ela se manifesta, né, de fontes infinitas bom, vamos dizer que aqui nesse planeta Terra não é infinito, mas no princípio que seja um elemento infinito. Então, imaginem, pensando no Senhor Supremo, na fonte de tudo, né, que é a suprema verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, esse ser, ele se manifesta nesse universo, em todos os universos, como um educador, como um pai, como um guia, como um amigo. Ele tem várias facetas, várias funções. E ele se manifesta de forma infinita. Ele vem aqui nos Puranas, né, no Bhagavad Purana, o Srimad Bhagavatam, nós estudamos sobre um certo número de avatares, que foram os principais, os mais importantes. Mas ele está se manifestando o tempo todo. Existem avatares que são a potência plenária, diretamente dele, né? Que são esses avatares que estão mencionados aqui no capítulo 3. Tem outros que são porções plenárias, semiplenárias, que têm um pouquinho menos de potência, que aí eles vão cumprir funções secundárias. Por exemplo, um exemplo assim, Dhanvantari. Dhanvantari é o avatar, a expansão plenária, que trouxe o Ayurveda para esse planeta Terra, né? O conhecimento do Ayurveda, que quem se inscreveu para o curso de Yoga da Saúde e vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma expansão plenária, mas com menos, né? Porque não foi menos de potência, porque não foi, a função não foi assim tão importante, mesmo que é muito importante, mas digamos numa ordem assim universal, é um pouquinho menos. Depois temos inúmeras, né? Depois cada vez outras expansões com um pouquinho menos de potências, né? Vyasadeva, por exemplo, Srila Vyasadeva, que compilou os Vedas, né? Que compilou os Vedas, escreveu, porque antes os Vedas, esse conhecimento ele existia depois de milênios e milênios, só que ele era passado de forma oral, porque a memória dos seres humanos era muito forte, muito boa. Mas com o advento da era de Kali, que é a era de escuridão, né, de decadência, a memória também decai. Então, a função de Srila Vyasadeva foi de escrever todos os textos védicos para nós hoje em dia, né? Graças a ele nós temos esses textos. Então, ele é considerado também uma expansão de Vishnu, só que é uma expansão limitada, né? Com um certo poder mais limitado, só para aquela função específica. E temos também seres como Jesus Cristo, como nosso Swami Prabhupada e outros, que se chamam Shakti Avesha, avatares. São seres, né, seres humanos, que foram dotados de Shakti, ou seres, almas, né, que são muito especiais, que foram dotadas de uma Shakti, de um poder, para cumprir determinadas funções, né? Então, nesse sentido, olhando na totalidade
assim, da presença e do aparecimento do Senhor Supremo na Terra, ela é infinita, inumerável. Então, em cada universo, né, em cada planetas habitáveis como o nosso, ele se manifesta de tempos em tempos, de diferentes formas. Agora, a gente pode se perguntar o seguinte, mas como saber se é um avatar ou se é um fake news, né? Que tem muitos que se acham, que querem se passar por Jesus Cristo, por Deus, né? Como saber isso? Então, a resposta é que, primeiro, que eles estão citados nas Escrituras, ninguém pode se autoproclamar, eu sou o novo Jesus Cristo, ou eu sou sei lá quem, né? Vishnu. Não, eles estão descritos nas Escrituras com características bem específicas, e eles fazem atos super-humanos, que nenhum ser humano normal é capaz de fazer. Isso é a prova de que esse ser, ele é dotado de Shakti, ou é o Senhor Supremo ele mesmo vindo, que as ações dele são inconcebíveis e não são impossível de serem feitas por um ser humano condicionado, uma alma condicionada como nós. Então, essa é assim, a referência para saber se é um fake, né? Tem muita gente que sofre de, sei lá, esquizofrenia ou outras doenças mentais que se acham que são avatares, né? Assim, eu mesma já vi, então isso é possível, né? Então, a referência é que, primeiro, que eles aparecem nas Escrituras, e segundo, que eles fazem atos que vão fazer uma mudança na humanidade, né? A presença deles vai mudar a humanidade para melhor, vai fazer algo, uma função, um ato que vai trazer um grande benefício para a evolução da humanidade. Então, não é algo que se pode inventar ou concoctar ou criar, né? Então, é muito importante saber disso. E tem, nessa época atual, tem um avatar que ele foi específico, mandado especificamente para nós, na nossa época, que ele veio há mais ou menos 500 anos atrás, que foi Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu se diz que é o avatar dourado, que ele não é diferente de Krishna, que se manifestou na forma de um devoto de Krishna, para trazer o Mahamantra, que é a forma de realização espiritual apropriada para a era onde nós vivemos. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele também é citado nas Escrituras. Tem diversas passagens no Srimad Bhagavatam e também outras escrituras que falam de Chaitanya Mahaprabhu. Então, não é uma invenção, não é um santo, não foi assim né, uma pessoa muito especial, foi realmente uma expansão de Krishna, e tem documentos, né, que provam, que dão um conhecimento sólido para provar, e tanto é que a vida dele, que está descrita no livro que se chama Chaitanya Charitamrita, a vida dele, o que ele fez, como ele atuava, é algo que é fora do normal, que nenhum ser humano condicionado pode imitá-lo, né? Quem estiver interessada ele existe tanto em livro físico como no Vedabase, no internet, né? A vida de Chaitanya Mahaprabhu é algo assim fascinante. Então, mostra que também foi um avatar, uma expansão de Krishna pessoalmente, né? Que veio, porque duas coisas: ele fazia coisas inconcebíveis que nenhuma alma condicionada pode fazer, e também ele marcou uma mudança na humanidade, né, que começou há 500 anos, e um detalhe muito interessante foi o Renascimento no Ocidente, na Europa, a época do Renascimento das artes, da cultura, da música. O Renascimento foi a mesma época que Chaitanya Mahaprabhu apareceu na Índia. Então, tem alguma coisa aí, né, relacionada. Mudança de ciclo, mudança de consciência, grandes transformações são trazidas pelos avatares. Tá certo? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um excelente dia e a gente se vê
daqui a pouco, hoje à noite ou amanhã, no satsang,